o Mancini. Não foi só isso, tá bem? Não foi só isso. O Goiás perdeu o clássico para mim por uma série de fatores. O Goiás perdeu antes e durante. Mas para mim o Mancini foi o pior desempenho que eu vi do Mancini à frente do Goiás até hoje. E tá falando aqui alguém que já elogiou o Mancini demais, 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 demais. Gosto muito do trabalho dele, gosto das entrevistas dele, gosto da maneira com que ele enxerga o futebol. Mas para mim, contra o Vila, o Mancini, assim, ele errou o tempo inteiro, antes, durante, nas substituições. Mas e você, Carlão? Vamos juntar aqui. Eu perguntei para o Aurélio por que o Vila ganhou do Goiás. Agora eu pergunto para você, Carlão. O Carlito tá bem, né? Você mantém, atualiza para a gente como é que ele tá aí. Por que é que o Goiás perdeu para o Vila? Bom, boa tarde a todos. O Valente, que é o meu cachorrinho, tá à base de antibiótico, tá em tratamento. Vai uns 10 dias aí de tratamento. Eu acho que é isso mesmo, viu? Vai ser uns 10 dias para poder recuperar. Mas graças a Deus, se Deus quiser, vai dar tudo certo. Olha, o Goiás perdeu para mim por dois motivos principais. Claro que tem mais coisa, né? Se a gente esmiuçar aí. Mas quando saiu a escalação, a gente está no grupo lá, a gente viu. Você vê que a gente ficou muito. Eu, pelo menos, fiquei indignado, né? Um dos motivos é esse, cara. Não tem como você ter dois volantes, né? Um que, no caso do Gonzalo, vinha numa sequência boa de jogos, ser retirado para uma invencionice aí de colocar o Lucas Ribeiro na volância ali. E esse foi uma situação que prejudicou muito, já muda o time já, entendeu? E aí você toma um gol aos 35 segundos do primeiro tempo, né? Como eu disse aqui, né? O Vila era favorito por conta de jogar em casa, né? Era o ligeiro favoritismo. Por conta do estádio cheio, apoio da torcida e tudo. Você me toma um gol relâmpago daquele, e isso só demonstra o segundo motivo pelo qual eu acho que o Goiás perdeu e vem perdendo clássicos. Eu não falo isso de hoje, né? Quem me conhece, Gerli, Ana e Gada, muito antes aqui da gente começar aqui o debate no Futebol 62, lá ainda com o Mancini, antes da primeira passagem dele, aí veio o Jair Ventura, eu perguntei isso para ele. Então, quem me conhece sabe, quem me acompanha sabe que eu tô falando isso há muito tempo. O segundo motivo principal é a falta de comprometimento dos jogadores, falta de, vamos chamar assim, não usar uma palavra mais forte, né? Porque a gente já é alvo de tanta coisa, né, Ana? E a gente precisa tomar aquela coca para você entender melhor isso, mas minha vontade era falar um pouco mais, né, energicamente aqui, mas a falta de comprometimento, vamos dizer assim, ou de noção do que é o clássico Goiás e Vila, fez a gente perder o jogo, sabe? E como não tem ninguém para colocar isso na cabeça dos jogadores, não tem ninguém para cobrar isso, né? E essa pessoa não é o Andrino, né? Que tem que ser, nós já discutimos isso também, né? Tá aí o Igor, ó, que nos acompanha todos os dias, sabe que a gente tem falado isso, que a gente fala isso demais, né? Como não tem ninguém para responder polêmicas na imprensa, né? Responder vereador da cidade de Goiânia que fala, né, um monte de bobagem, não tem ninguém para colocar a importância desse jogo na cabeça dos jogadores. E os jogadores entraram como falaram que ia fazer, né? Na entrevista do Messias, eu não quis repercutir antes do jogo para não causar mais um tumulto desnecessário, né? Só que se eu soubesse que ia jogar assim, eu podia ter falado tranquilo, que não ia mudar nada, né? Então, o Messias disse que era um jogo qualquer, que não fazia diferença, chegou lá, tremeu, deixou os caras bater no peito dele, fazer o que quiser, entendeu? Os jogadores, uma apatia danada, né, em campo. E aí, cara, perdemos o clássico por quê? Eu até falei, não sei se foi aqui, se foi na outra rádio, se foi na TV, que eu falei que o Vila ia jogar recuado, né? Aí faz um gol com 35 segundos, cara. Rapaz, como que o Goiás não tinha como, os caras já estavam com vontade, os caras já estavam com esquema tático, um time montadinho, acertadinho na defesa, não deu conta de jogar. E ainda tem a questão que o Gerli falou agora há pouco sobre o Daronco, né? Que tá cansado, tá muito pesado, apita de longe. Eu vou apitar aqui, senão eu não descanso. E aí, meu amigo, era lógico que ia acontecer.
o que aconteceu e a gente já assistiu o jogo depois daquela escalação lá, totalmente desmotivado. Esse é o nosso Carlos Eduardo Lessa falando aí, né, dessa derrota do Goiás para o Vila. Goiás 10 jogos sem vencer o Vila desde 2023. Vai inteirar 3 anos, né? Isso aí não tem, a não ser que o Goiás consiga marcar um amistoso aí entre o Natal e o Ano Novo, coisa que eu não acredito, e acho que nem é bom marcar também, mas vai inteirar os 3 anos aí sem ganhar da equipe do Vila Nova. E para você, Gada, né? Nós falamos do porquê que o Vila venceu, mas eu queria ouvir de você por que é que o Vila perdeu para a equipe do. Por que o Goiás perdeu para a equipe do Vila nesse jogo lá no Anésio Brasileiro Alvarenga? Então, né, o Carlão foi muito feliz quando ele falou sobre a escalação, porque quando sai a escalação com o Lucas Ribeiro, eu fiquei completamente curioso para entender o porquê. Por exemplo, o Gonzalo estava disponível? Tava. Então por que ele não começou como primeiro volante, já que ele tem as características de um jogador com essa função? Iniciar com o Lucas Ribeiro colocou o Mancini numa situação que ele não esperava, porque a partir do que começa o jogo, que o Vila faz um gol, ele se vê na obrigação de ter que criar jogadas. E aí, quando você tem um zagueiro como primeiro volante, você não tem saída de bola. Você não tem uma saída de bola com qualidade. O Gonzalo, por pior que ele seja em saída de bola, ele tem a característica de primeiro volante. Então ele entende o posicionamento que ele está, ele sabe aonde se posicionar, o que ele tem que distribuir. Não é a característica do Lucas Ribeiro. E isso falando da parte tática, né? Porque além disso aí, a gente ainda teve muitas escolhas dentro de campo que, para mim, não condiziam com o que o Goiás precisava naquele clássico. Você tem um meio de campo formado pelo Lucas Ribeiro, e aí você tem também o Wellington Rato e o Rafael Gava. É um meio de campo lento. E a defesa do Vila, postada da forma que estava, precisava de um meio de campo com velocidade, um meio de campo com transição rápida. E o Goiás estava absolutamente cadenciado, para não dizer lento, de fato. E isso aí, taticamente, acabou com a possibilidade do Goiás gerar perigo no gol adversário. Como o Geliezer falou muito bem, eu concordo plenamente, o Vila ganhou fácil o jogo. Ganhou, assim, com uma certa tranquilidade. Não foi assustado pelo Goiás em momento nenhum, pelo menos na minha concepção. Aí tem uma outra questão, que foi inclusive que eu ia comentar, que eu deixei para comentar aqui na parte que a gente ia falar do Goiás. Eu estava conversando ontem e hoje mais cedo com o nosso amigo Periquito Brisado, inclusive mandar um grande abraço para ele. Estava conversando com ele e aí eu falando com ele sobre essa questão da postura do Goiás. E ele discordou de que o Vila Nova tinha dominado. Eu respeito plenamente a opinião dele, eu acho um cara muito gente boa, conversa sempre muito bem comigo, pelo menos comigo ele sempre foi muito educado, muito gentil. Mas eu discordo dessa posição. Para mim, de fato, o Goiás foi dominado, mesmo quando tinha posse de bola. Porque posse de bola, eu sempre falo isso, não é controle de jogo. Para você ter o controle de jogo, a sua estratégia tem que estar bem definida e tem que funcionar. E a estratégia do Vila foi clara. Fez um gol no início, controlou defensivamente a parte do campo que lhe cabia e partia em velocidade quando tinha oportunidade, não deixando o adversário jogar. O Goiás não conseguiu jogar. E quando o time, na parte tática, na parte técnica, não consegue se impor, ele tem que se impor na raça. E isso aí faltou demais ao Goiás. Faltou raça, faltou o Goiás como time, como elenco, como comissão técnica, como comando do time. Faltou o Goiás abraçar o espírito do torcedor para o clássico. Não teve esse espírito. O Vila estava com o espírito de clássico. O Goiás estava com o espírito de qualquer coisa. Um jogo qualquer. E aí, cara, jogando o clássico desse jeito, dificilmente você consegue ganhar. Exatamente, Goiás que perdeu para o Vila 2-0 no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga na noite, né, do último sábado. E aí, Ana, nós já falamos do lado do Vila, agora vamos falar aqui do lado do Goiás, né? Essa derrota esmeraldina. Por que é que o Goiás perdeu para a equipe do Vila lá no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga? Então, Gerli, eu falei com vocês, né, até no off. Para mim não foi uma surpresa a escalação do Lucas Ribeiro. Já tinha vazado na imprensa e eu até brinquei, né? Eu tô muito velha nessa área para quando vaza alguma coisa, o setorista falar, tô sentindo. Não, você sabe.
Então, para mim não foi uma surpresa a escalação do Lucas Ribeiro, e foi ali que a parte do Mancini o trilho do Mancini começou a descarrilhar. Só que o trilho do Goiás já estava descarrilhando. Tinha o trilho do Goiás e o Mancini segurando ali em partes. Quando o trilho do Mancini descarrilha, aí o trem bate. O negócio fica feio. E por acaso eu já estava numa canseira, né? A gente trabalhando desde a manhã, eu acabei dando um cochilão. Eu acordei com o celular, era o Carlão já nervoso no nosso grupo de trabalho, os meninos falando calma pro Carlão, o Gerliezer perguntando se o cachorro estava bem. E, enfim, e já com todo esse cenário, eu falei, gente, eu avisei que o Lucas seria titular. E foi uma opção péssima do Mancini, e também já elogiei muito ele, mas é pior para mim quando ele fala na coletiva que ele não iria tirar o Lucas, que o Lucas só saiu porque sentiu. Que leitura que ele fez? Aí eu não entendi nada. Eu, inclusive, escutei a coletiva 2 vezes para ver se eu não tinha entendido errado. E não, realmente, o Mancini fala, o Lucas só saiu porque sentiu. Aí tem outro segundo ponto, que para a gente discutir em outros debates. Como que um time que o diretor de futebol, toda a coletiva fala que está fechado, que não precisa de mais contratações, entra com um zagueiro improvisado de volante? Aí eu não entendo. O terceiro ponto que eu coloquei aqui, o espírito de clássico. O espírito, na verdade, foi elevado aos céus, né? Foi só os jogadores e a camisa do Goiás. Aquilo não tem lógica, não tem cabimento. Eu acho que os jogadores não tinham a mínima noção da instituição que eles representavam, do tamanho do clássico. Estão em Goiânia a passeio, acha que Goiás e Vila é brincadeira. Não, a torcida tá se mobilizando aqui, esse estádio está lotado, os ingressos foram vendidos com 2 dias de antecedência, porque é só mais um jogo. É legal, vamos nos divertir aqui em campo. Ah, pelo amor de Deus, Messias, só mais um jogo, estádio lotado não faz diferença. Você levou 3 empurrão no peito, Messias, e você não fez nada. Com toda a calma do mundo, Gerli, eu tenho irmão mais velho e pais, assim, raízes. Tem uma coisa que eles me ensinaram, você pode ser pacífica, assim, eu fui criada na igreja, seja pacífica, mas se alguém te der um empurrão no ombro, ou você conta ou você faz alguma coisa. E o Messias levou 3 empurrão no peito e pediu desculpa. Com a camisa do Goiás. Essa não me aparece aqui chorando. É quase isso. Você apanha na rua, você apanha na rua e apanha aqui dentro de casa. Assim, isso... eu achei aquela questão muito simbólica, sabe, Ana, assim, a dos empurrões. Eu até citei ela aqui eu acho que foi no F62 Notícias, porque assim, ó, não que o Messias tivesse dar um murro na cara do Todinho, alguma coisa, assim, porque o Messias tem quase o dobro do Todinho, sabe? E o Todinho foi empurrando o Messias, empurrando, quase que leva ele lá no gol. Se o Todinho tivesse a intenção de empurrar o Messias dentro da rede do Goiás, ele empurrava ele até lá, e o Messias sem reação. Outra coisa, né, Carlão? Olha só, o Carlão falou dessa entrevista do Messias, o Carlão foi o primeiro cara que falou dessa entrevista do Messias aqui. O primeiro. Acho que isso era terça-feira, por aí. Ele falou. Vamos observar, Carlão, você falou naquele dia. Aí foi, o Goiás teve aquela questão, o Messias tomou aqueles empurrões dele, levou tranquilo. Hora que vem um intervalo, quem que é o cara que fala pelo Goiás? No intervalo do jogo, pra TV. O Tite, não, né? O Messias. Foi o Messias, né? Messias. Acabou o jogo, todo mundo foi lá, tomou banho, perdeu já, vamos pra casa, bora pra sair. Quem é que é o cara que fala em nome do Goiás de novo? Até o Patrick entrevistou ele. O Messias. Outra vez. Cara, assim, tem coisas que, né, você tem que preparar a situação. Pelo menos blindar, né? Tem uma sensibilidade ali, Gerli, pra blindar a situação. Põe outro cara, põe outro cara no intervalo. Isso aí foi de uma frouxidão danada, né, dos jogadores. Um lance desse aí vai repercutir por muito tempo, né? Então, e parece que a gente já estava prevendo.
né? Já estava prevendo isso. Então, a questão eu não vou conseguir fugir desse assunto. Se o Goiás não tem ninguém para cobrar dos caras, para passar essa frouxidão aí dos jogadores em campo, esse marasmo, é reflexo de quem dirige o clube, de quem dirige o departamento de futebol para cima. Entendeu? Então, cara, não tem como uma coisa dar certo se você tem. Hoje eu ouvi uma frase que eu falei assim: você não consegue ser líder seguindo alguém. Entende? Ou você segue alguém, ou você lidera. Certo? Das duas, uma. Então, como que esses caras, se a gente não tem líder, eles vão seguir quem? Que tipo de postura eles vão ter dentro de campo, né? Se não tem um líder, né? O Gerlis já foi pescar. Sabe quando você pesca à noite, que vai um cara lá que nem mexe com o mulinete, nem nada, ele fica com o cilibrinho lá na ponta ali, ó. Que é pro cara que tá no motor não acertar nenhuma uma árvore, um pedaço de pau, para não estragar a embarcação, né? Não sei se alguém já passou por isso, mas isso é normal. A Ana Lívia gosta também, ó. Fica o cara, eu mesmo ficava, ó, fico lá na ponta, como é que chama? Lá, a ponta lá o quê, Ana? A proa? A proa? A proa, fica lá na proa da canoa e proa. Um cilindrinho assim, ó, falando, passa por aqui, iluminando o lugar que é pro cara direcionar a canoa, né? Aí você fala, ó, vai aqui, vai aqui, vai aqui. Se não tem essa pessoa, meu amigo, você vai encontrar uma árvore, um pedaço de pau, um negócio, um barranco, uma areia no Araguaia, você vai encontrar, meu amigo. Uma hora ou outra vai, entendeu? Então o que falta pro Goiás é isso, cara. E assim, nós estamos aí no G4 há muito tempo, disputando o título e disputando acesso, é porque o time, claro, tem qualidade perante os outros, mas é aquela coisa assim, ó, eu chego numa festa, se eu já tenho um carrão bonito, não quer dizer que eu já chego em vantagem, vamos dizer assim, né? Do que eu chegar num chevetinho velho. Mas depois que desce do carro, meu amigo, talvez o cara tenha uma lataria boa, o que desceu do chevetinho tem uma lataria boa, tem uma conversa boa, tem um papo bom. Às vezes ele iguala ali, entendeu? E aí, não é só porque você chegou no carro, você já chegou um pouquinho na frente, adiantado. Mas só que, bicho, só isso não vai ser suficiente. E eu tenho medo, eu vou colocar aqui, eu tenho medo desse trem aí descarrilar, entendeu? Eu tenho medo. Porque o Vila chegou, não é só o Vila que chegou, não, vai acontecer outros resultados aí, entendeu? A gente não sabe. Falta só 8 vitórias. Pode falar. Esse ponto que você coloca, né, Carlão, de você ter esse medo, né, esse receio, eu já acho que o mesmo que causa esse problema é a antítese, sabe? Por quê? Porque esse elenco do Goiás, ele não sofre, ele não chora, entendeu? Então, assim, se ele fosse um time que sentisse, né, eu já acho que, por exemplo, para mim, Carlão, se a Série B fosse definida em mata-mata, por exemplo, classifica 8, aí vai o primeiro contra o oitavo, e classifica 8, e aí vai lá nos cruzamentos olímpicos, e quem passar desses cruzamentos sobe. Eu acho que o Goiás teria muitas dificuldades e provavelmente não subiria, se a Série B fosse desse jeito. Não Exatamente, subiria. concordo. Porque esse elenco do Goiás, ele não consegue canalizar para jogos. Observe o desempenho do Goiás nos mata-matas ao longo do ano, desse elenco. Ele no Goiano, ele passava assim, ó, na Bacia das Almas contra o Craque, nos pênaltis, contra o Brasiliense nos pênaltis, enfim, perdeu o título da Copa Verde nos pênaltis aqui no Serra Dourada para o Paysandu, e olha assim, ele ia para pênaltis com times mais fracos do que ele não conseguia decidir a favor, né? Então é uma característica desse time. Todos os jogos mais pesados, né, que depende dessa carga emocional, ele sofre. Então, mas como a competição é de pontos corridos, e tem muitos jogos mornos aí nesse meio, tem vários jogos mornos aí nesse meio, e o Goiás, eu acho que esse é uma antítese também, porque esse mesmo time sobe contra o Vila,
vamos dizer assim, ele não sofre para jogar com o Vila, ele não sofre também porque perdeu para o Vila. Ele treina aqui durante a semana, joga contra o América, faz um jogo interessante, ganha o jogo, faz um outro jogo interessante na outra rodada, Botafogo ganha o jogo e matematicamente ele vai se garantindo. Porque se fosse só jogos muito pesados, muito decisivos, ele provavelmente iria miar. Mas eu acho que o elenco do Goiás, essa característica dele também, acaba dando, pelo menos para mim, essa sensação de que o Goiás vai conseguir passar aí e vai conseguir chegar ao acesso. Você tocou no microfone, Carlão, fala. Não, só para... Eu sei que a gente já está com o tempo aí, mas vou dar uma ênfase aí para o que o William falou, porque a gente não pode deixar de registrar esse tipo de coisa. Sabe, tá aí o William, não porque ele é do Sintonia, mas igual eu e ele, tem milhares de torcedores. Você pega lá o perfil do sócio torcedor lá, o Annie Gardner, lá tem um negócio, um quadro lá que chama rating, que é quando você foi nos jogos, quando você deixou de ir, sabe? É um absurdo, Todo torcedor do Goiás queria estar lá no estádio para ver o jogo. Os caras têm a condição de levar lá 20 pessoas, 30 pessoas, né? Proíbe quem, com certeza, tem muito conselheiro que eu conheço, que estaria lá no estádio e já esteve em outros jogos lá no Oba, né? Queria ir, foi proibido de ir, não é uma questão assim, eu não quero, eu não vou, eu não quero, e ninguém vai também. Isso é uma coisa que o pessoal parece não tá lembrando, não tá vendo a coisa por esse lado, né? O presidente do conselho, ou seja lá quem for, né? Falou assim, eu não vou e ninguém vai. Primeiro que é um absurdo. Isso, por si só, já é um absurdo. Segundo é você deixar o Goiás a ver navio, abandonar seu time quando o torcedor mesmo, ele quer estar em todos os jogos do Goiás. Se eu pudesse, vocês me dessem uma credencial aí, se você... Vou ligar aqui para quem que mais manda nesse país aqui. Ixi, não sei se eu posso falar e vai bagunçar. Sei lá, escolhe aí quem manda no Goiás. Eu vou ligar para esse cara, não vou falar o nome não, senão depois ele manda derrubar a live aqui. Vou ligar para esse cara e falar assim, ô meu amigo, vamos fazer uma corrupçãozinha de leve aí. Qual, meu amigo, que você tá precisando? Uma credencial da CBF, da FIFA, da CBF não, da FIFA, da Comebol, para eu poder ir em qualquer jogo que eu quiser no Brasil. Você me arruma? Aqui que eu já arrumo qualquer coisa para você. Eu ia pedir a credencial para ir em todo jogo do Goiás, meu amigo. Em qualquer lugar desse país. Em qualquer lugar. Não ia aqui no setor universitário, pertinho aqui da minha casa. Você é louco, bicho. Você tá de brincadeira comigo, você deixar seu time. Primeiro, porque você tem que... O normal do torcedor é você querer ver seu time em campo. Segundo, que vocês são dirigentes do clube, conselheiros dos clubes, e não quer ver o Goiás. Quer ver o Goiás pela televisão. Lá... E a mensagem, né, Carlão? O pior não é o cara não querer. Sabe, Carlão? Não é a mensagem que você passa. É a mesma coisa de eu estiver aqui, ó. Aí vamos supor, que é uma coisa que eu já vi demais isso em rádio, né? Mas acontece, por exemplo, tem aquele dia ruim, sabe? Véspera do Natal, véspera do Ano Novo, né? Dia 24 de dezembro. Aí fala, Ana, você e o Patrick, vocês vão fazer o programa hoje? Porque eu vou passear por aí, vou andar, isso é ruim demais. Outra coisa, tá lá o general, né? General, chega lá Carlão, soldado Carlão, cabo Gader, tenente Ana Lívia, nós temos uma embrolha ali na Ucrânia ali, ó, vocês vão lá resolver para mim, eu vou ficar aqui, qualquer coisa você me liga, tá? Eu tô de cá, você me liga, tal, eu vejo o que eu faço por vocês. Boa sorte, meus companheiros, vão lá, eu não vou não, mas vocês vão, tá? Lá é ruim, lá é um ambiente hostil, então vocês vão, resolve esse trem lá pra gente. O Goiás que desceu lá no Anésio Brasileiro Alvarenga, eu posso estar muito enganado. Se eu estiver enganado, todos sintam-se à vontade para me corrigir. Todos que desceram lá no Anésio Brasileiro Alvarenga recebem salários do Goiás, que foram lá nesse jogo. Todos recebem salário do Goiás. Eu não sei foi quem um foi, lá Gerli, que estava lá pelo Goiás. Tem um que foi porque dispõe do tempo dele pelo Goiás, mas que não é remunerado, que é o Coronel Luz, de acordo com a informação que a gente teve, né?
Coronel Lúcio não é remunerado, ele é conselheiro do clube. Então o Coronel Lúcio era a exceção, né? Tudo funcionário. Coronel Lúcio era a exceção. Então eu ponho a exceção. Se eu comentei, não incluí, eu coloco a exceção. O resto, ou seja, é para os empregados irem lá, sabe? Nós não vamos. O recado é muito ruim, sabe? O recado é ruim. Eu não estou junto com vocês quando eu acho que a coisa é ruim, quando eu acho que a coisa é apertada, sabe? Porque se o, assim, o Goiás adotou, até viu o André que trouxe essa informação, tá? Dá o crédito aqui para ele. Assim, o Goiás adotou um jogo de protocolo fora de casa. Cara, mas um jogo fora de casa lá em Ponta Grossa é uma coisa. Você sai daqui, você vai para São Paulo, você vai para Brasília, você desce, você vai no hotel, é uma coisa. Agora um jogo aqui no Onésio Brasileiro Alvarenga, onde tem gente que mora mais perto do Oba do que da Serrinha. Não é todo mundo que mora mais perto da Serrinha que do Oba, não. Tem gente que mora mais perto do Oba do que da Serrinha, mais perto do Osceola do que da Serrinha. E aí o Goiás não vai. Cara, esses trem me lembrou aquelas pirraças de família. Já viu pirraça de família? Tá lá, hoje quase não tem, mas tinha o vizinho, tava lá, minha tia-filha tinha 15 filhos. Aí um filho dela armava uma encrenca com o filho do seu Pedro, que tinha mais uns 12 ou 14. Aí, aniversário da Darinha do Pedro. Ninguém vai lá, ninguém. Ninguém vai lá na casa do seu Pedro, ninguém. Aí estamos brigados com ele tá me devendo aqui uma lata de banho que ele nunca me pagou. Ninguém vai lá. Vai ficar, os meninos chegam passando vontade, chega a salivar, assim, de vontade de comer um doce de mamão. E ninguém vai, ninguém. Eu não vou, e vocês vão lá pra molecada, entre vocês também ninguém não vai. Sabe? Ficou parecendo isso, sabe? Pirraça. E a instituição Goiás, né, uma instituição tradicional, tinha o local lá para receber, sabe? O futebol precisa, tem hora que você tem que sentir como torcedor e tem hora que você tem que ser profissional. O Goiás, observe, Carlão, os dirigentes do Goiás, eles não viveram o clássico, nem como profissionais, nem como torcedor. Nem para ter um lado, sabe? Ô, Gerli, nem de um lado, nem do outro. Os caras não usam a camisa do Goiás, moço. Faça um desafio aí para a Ana Lívia, que é a mestre aí, pro Gader que mexe com os computadores. Acha uma entrevista do presidente do conselho anterior a desse com a camisa do Goiás. Assim, ó. Que seja uma modelo casual. Acha aí, os caras não usam a camisa do clube. Isso, inclusive, é alvo de zombaria dos rivais. Não, eu vou ser sincero com vocês. Só dos rivais, Eu fui procurar uma imagem para colocar na capa do meu vídeo de algum dirigente com a camisa. Eu não achei, tive que colocar uma genérica do Andrino. Não tem, os cara não usam. Entendeu? É um absurdo isso. Então... Eu tô até tentando lembrar aqui, mas tem um trecho de uma música aí, acho que é do Legião Urbana. Depois vocês escutam, né? Porque o Gerli deu um exemplo de... O senhor da guerra não gosta de crianças. Não, e tem outra, que tem um general de 10 estrelas. Imagino que você... Atrás da mesa... Essa é Santo Cristo. Faroeste Caboclo. Não vou falar também exatamente a letra, mas quem quiser escutar aí, é uma lendária. Todo mundo já escutou na cabeça agora, só foi todo mundo. Não, essa todo mundo conhece. Quem não conhece precisa rever seus conceitos. Tá vivendo errado. Sai da caverna. Sobre a música brasileira. A gente não pode chegar aos 12. Exatamente, tira 9 minutos, porque a música é longa, tá? Você tira 9 minutos do seu tempo para ouvir. Você tira 9 minutos para tanta coisa ruim, por que você não pode tirar 9 minutos para ouvir aí um Legião Urbana? Mas é isso, gente. Outro dia a gente fala mais do Legião Urbana, do Faroeste Caboclo, do Senhor da Guerra. Sim, Ana. Não, já que a gente já estendeu aqui, só um comentário rápido sobre isso. Até peço desculpas por estender mais, né? O tempo dos colegas, mas assim, eu vejo no Goiás uma dificuldade dos diretores, isso já há muito tempo, em se conectar com a torcida. E a campanha no primeiro turno criou quase essa conexão novamente, pelos efeitos ali do rede social, né, que estava divertido, estava engraçadinho, estava bacana, TikTok,
Só que, assim, o que conta no final das contas é a bola na rede, é o futebol. Quando a coisa pega fogo, não é um tweet, um vídeo engraçado que vai salvar a pele do Goiás, não. Seria a declaração de quem deveria falar. Quem deveria falar nesse momento? Pelo novo estatuto, eu não sei se é o senhor Leonardo Pacheco, o diretor executivo, ou se é o diretor do o presidente do conselho, Paulo Rogério Pinheiro. Aí eles tiram no par ou ímpar para ver quem tem que falar. Mas essa falta de conexão com a torcida é preocupante para o futuro do Goiás. O Carlão tem medo do acesso, nesse momento eu também, eu já quase coloco assim, pode acontecer aí do trilho descarregar, mas está quase garantido, 80% de chance que vai subir. Mas é mais uma Série A para subir e cair, e aí? Subiu sem o dinheiro da liga que recebeu, com outros times se reestruturando, vai subir perdendo cada vez mais identidade, vai cada vez perdendo mais o verde, o Gerliezer que gosta, né, do verde forte, potente, o verde vai cada vez ficando menos, até ficar branco aí da cor do que tá o Carlão. É isso que eu tô enxergando. A brincadeirinha na rede social, ela é bacana, ela é válida, mas ela não segura time não e nem segura torcedor. É só algo que eu queria falar, né, pra gente encerrar.